Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Amém? Vamos orar, fechar os olhos, curvar a fronte, suplicar ao Senhor a graça dEle, a nossa vida nessa noite, de forma especial, na exposição do texto bíblico e do tema proposto para essa reunião. Curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, o Supremo Pastor da nossa alma, nosso amado Redentor, único mediador entre Deus e os homens, Ele que nos justificou, nos santificou, nos chamou eficazmente das trevas para a luz, para que compreendêssemos a verdade do Evangelho da Graça e para que fôssemos e nos tornássemos multiplicadores da boa semente. Nós queremos nessa noite, como ovelhas do Teu redil, povo do Teu pastoreio, ouvir a Tua voz, que o Senhor nos fale pela palavra, e que em tudo Jesus, o nosso Senhor e Redentor, seja glorificado em nossa vida, na vida desses meninos e meninas que vieram Te buscar nessa noite, Senhor. Nós clamamos pelo poderoso nome do Senhor Jesus, pelo Seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que desperte os sentidos daqueles que já têm uma aliança contigo, daqueles que professaram a fé, que receberam o batismo, mas de forma especial, que o Senhor chame a relação pactual de aliança aqueles que, tendo nascido no Evangelho, ou que se agregaram à igreja, ainda não se decidiram, meu Senhor. Que o Senhor abra-lhes o coração, conceda-lhes consciência de pecados, para que arrependidos abracem o sacrifício perfeito, substitutivo do Senhor Jesus, como única forma de salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar, meus queridos. Bem, tema que nos foi sugerido, nós falamos aqui para a mocidade da Igreja Presbiteriana da Bahia sobre cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada. Nós vamos voltar a esse tema, dada a importância, sobretudo porque o mundo está permeado de cosmovisões. E nós queremos fazê-lo usando a passagem da Escritura que se encontra no livro do profeta Daniel. Abra comigo aí a sua Bíblia. Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1, versos do 1 ao 7. É o texto para nossa instrução e reflexão nessa noite. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou ler capítulo 1 de Daniel, versos do 1 até o 7, nós vamos expor esse texto como matéria de introdução daquilo que vamos tratar nessa noite, que é esse tema voltado para a cosmovisão. Então, você mantém a sua Bíblia aberta para abordarmos essa passagem, muito importante para compreendermos a importância de termos uma cosmovisão cujas lentes nos permitam enxergar o mundo, encarar as nossas vicissitudes, os nossos problemas, a partir dos valores da palavra de Deus. Acharam aí? Daniel capítulo 1, verso do 1 ao 7, vocês vão acompanhar a leitura e mantenham a Bíblia aberta para a gente compreender um pouco daquilo que está registrado aqui nessa passagem e qual a relação que esse texto tem com o tema dessa noite. Daniel capítulo 1, versos do 1 até o 7, a palavra de Deus nos diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus,
e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Muito bem. Nós vamos falar um pouco sobre cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada. Por que é que nós fazemos questão, todas as vezes que abordamos esse tema, defini-lo do ponto de vista do recorte do cristianismo? Quando nós falamos que a cosmovisão que nós vamos estudar essa noite é uma cosmovisão cristã reformada, nós estamos fazendo um recorte de tempo e de experiência de um momento em um continente que mudou a história da humanidade. Estamos falando do movimento religioso da reforma do século XVI. Daí a nossa cosmovisão não ser cristã romana, daí a nossa visão não ser pentecostal, daí a nossa cosmovisão não ser também neopentecostal. A nossa cosmovisão e a nossa identidade cristã é uma identidade de uma igreja reformada histórica, que é o produto daquele movimento lá que aconteceu e que vocês estão na escola, estão letrados, eu sei disso, porque abordaram isso lá com o professor de vocês, aquele momento em que Martinho Lutero afixou em Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Então, a cosmovisão que nós vamos trabalhar, ela é cristã reformada. Por isso, ela tem uma visão de mundo biblicamente orientada. Perceberam que há uma diferença? Por exemplo, se você comparar a cosmovisão cristã reformada da cosmovisão cristã católica romana, você vai ver que há diferença. Porque a fonte de autoridade da igreja protestante histórica é a Bíblia, não é? Nós estamos amparados por aquele princípio do sola escritura. Somente a escritura. Ela é a autoridade maior na vida da igreja. Enquanto que a igreja romana, ela tem outras fontes de autoridade. Além da Bíblia, a igreja romana tem também a tradição como fonte de interpretação da escritura. Além da tradição, a igreja romana também tem o Papa, que, falando em cátedra, ele fala com infalibilidade. Ou seja, tudo que ele fala é perfeito. Há uma comparação aí, vocês já viram, não é? Tanto com a tradição, como a teoria da infalibilidade papal, com a verdade pura da palavra de Deus. Então, nós vamos tratar do tema, levando em consideração esta visão de que nós somos uma igreja reformada, histórica, e as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo são as Escrituras. Esse é o primeiro ponto de tudo. Aí você vai perguntar assim, mas pastor, o que é que tem a ver o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 1, com aquilo que você vai falar nessa noite? Você vai compreender que nós vivemos e a história da humanidade está permeada de cosmovisões. Você pode dizer para mim nessa noite, pastor, eu não tenho cosmovisão. Eu vou dizer para você, você tem sim. Porque se você não tem uma cosmovisão, você está vivendo na cosmovisão do outro. Ela não é sua, mas está servindo para manipular a forma pela qual você enxerga as coisas. Então, qual a pergunta
não é, que nós devemos fazer o texto. Qual a relação que esse texto tem com aquilo que vamos tratar nessa noite? Eu quero dividir esse texto, Daniel capítulo 1, verso do 1 até o 7, em 3 sessões. Na primeira sessão, nós vamos estudar algumas características daqueles que foram contemplados por um benefício, podemos definir assim. Nós vamos ver aqui que no período do exílio do povo de Israel, quando Nabucodonosor invadiu e sitiou a cidade, e saqueou os utensílios do templo, e levou os judeus para a Babilônia, Nabucodonosor chamou, você pode ver isso aí, nos versos 1 e 2, não é? De forma especial, verso de número 2, também o verso 3, que Nabucodonosor disse a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. E ele faz aqui uma descrição do que é que o rei queria para que esses meninos tivessem o que nós podemos chamar de induto. Eles são exilados, eles estão caminhando, saindo da cidade deles, da relação com a família, da relação com a igreja, estão caminhando para um lugar que não era o lugar deles. Então, a condição de exílio, de escravidão, de maltrato, muita maldade. E é nesse contexto dessas maldades que surge aqui uma oportunidade para alguns jovens. Nabucodonosor se senta com Aspenaz, que é o chefe dos eunucos, e diz para ele, olha, eu quero que você traga alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Eu quero apresentar para vocês 4 características daqueles que foram selecionados nesse processo. A primeira característica é que eles deveriam ser filhos da nobreza, ou da chamada elite ou classe média. Nabucodonosor define assim: dentre todos os meninos, adolescentes, nós vamos selecionar aqueles que em Israel faziam parte da nobreza, da classe média ou da elite daquele povo. Essa é a primeira, ele define que é assim, e a gente não vai entrar aqui para discutir a matéria, porque foi o rei que mandou. Aí serve aquele ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então você tem que saber que Aspenaz aqui, o chefe dos eunucos, está cumprindo ordem. Então ele vai para a nobreza, para selecionar os meninos. Primeira característica, né? A segunda característica, eles deveriam ter um atestado médico para declarar que eles gozavam de boa saúde. Vejam isso no texto, verso de número 4. O texto diz que deveriam ser jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, não é? Então você tem aqui um atestado médico que comprovasse uma condição de uma saúde boa e depois também uma aparência que fosse, na linguagem popular, vistosa. Você olhasse para o menino e disse assim, esse menino é um menino bonito, não é? Que arrebata o coração das adolescentes. É essa turma aqui, não é? Da nobreza, da elite, da classe média, gozando de uma saúde boa, de boa aparência, eles eram vistosos, não é? Mas há também aqui um outro aspecto que eu queria destacar ainda no verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Aí vejam, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vejam, então, que a coisa era bem séria e grave. Não bastava ter saúde, não bastava pertencer à nobreza, não bastava ser bonito, era necessário também que fosse inteligente. É um pacote completão. É um pacote completão. Então, esse quarto ponto aqui, eu fiquei pensando, não é, que eram jovens
destacados intelectualmente na cidade. Hoje, quando você quer medir a capacidade cognitiva de um adolescente que está já no final do médio, né, nas expectativas de ingressar no curso de faculdade, qual é o termômetro? Enem. É o Enem. Não é? Quando você quer saber alguma coisa do município, do estado, de contingente geográfico, IDH, você vai para o site de onde? IBGE. Não é? Aqui, se tivesse o Enem já, Nabucodonosor ia dizer para as penais, veja quem conseguiu de 900 pontos em diante. Tanto para a ciência da natureza, não é? Para as ciências biológicas, para as competências gerais, como da redação. Então, como não tinha Enem, ele foi procurar, e certamente, informações de quem eram os letrados, os habilitados para receber aquele indútil ou aquele favorecimento no período de exílio. Então, nós já percebemos aqui, meus queridos, que, efetivamente, essas 4 características fez com que as penais chegassem para um grupo grande de meninos. Por que eu estou falando que eram meninos? Porque a ideia aqui, sobretudo da passagem bíblica, é que esses que foram selecionados deveriam ter mais ou menos 14 a 15 anos. Eram adolescentes, como muitos de vocês são, quem sabe, nessa mesma faixa etária. Então, nós temos, primeiro, as características dos contemplados com o benefício no período do exílio, mas há um outro aspecto aqui que eu queria destacar para vocês, que está em segundo lugar. Já vimos as características, agora vamos ver os benefícios que eles teriam. Primeiro benefício, eles deveriam ter competências para assistir no palácio do rei. Gente, vamos pensar aqui. É um contexto de exílio, de meninos que estão sendo retirados do convívio da família, do bairro, da igreja, e que estão caminhando para tornarem-se escravos. Imagine só uma seleção como essa, você diz, poxa, Deus está sendo comigo. Não permitiu que eu fosse levado com os demais. Então, depois de apresentar as características, nós vamos ver que o primeiro benefício que eles teriam é de que eles assistiriam no palácio. A ideia de assistir aqui é de morar no palácio. Já pensou? Por mais que fossem da nobreza, da classe média ou da elite, agora, diferentemente da condição mais nivelada em Israel, eles iam estar no topo da pirâmide, morando lá no palácio do rei. A ideia de assistir aqui é exatamente esta. Mas há aqui um segundo benefício. Eles assistiriam no palácio real, mas eles aprenderiam a língua e a cultura dos caldeus. O que me chama a atenção aqui é que eles vão desfrutar de um benefício que nem todo estudante tem. Há muitos meninos e meninas que iniciam num curso e depois têm que interromper por causa da condição econômica. Então, eles estariam cercados de todo cuidado, de tudo quanto eles precisavam em termos de bem-estar para aprender o que lhes estava sendo oferecido. Então, eles iam morar no palácio, eles iam aprender a cultura e a língua dos caldeus, mas eles iam também, vejam, verso de número 5, diz, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Terceiro benefício que eles teriam seria de desfrutar das especiarias gastronômicas do Palácio Real. Não sei quantos gostam de ver aqui, é o Hilbert, Lu? Faz aquelas receitas gostosas. Ele é muito criativo, não é? Mas é nada comparado, viu? É a comida que vai servir ao rei.
remontem o contexto no qual a passagem foi registrada e percebam que eles foram contemplados pelas características que tinham e passaram no processo de seleção. Agora o texto vai mostrar que eles já têm 3 benefícios, e o 4º benefício é que esse curso extensivo de 3 anos seria gratuito. 0,800. Até aí tá bom, não tá? Muito bom. Imagine, não é? Você tem a sua cidade de Salvador invadida por um povo inimigo, que se tornou inimigo de Salvador, não é? Eu sabia que alguém ia falar da Rússia. Então vem essa turma estranha e diz assim, olha, vai todo mundo se tornar escravo agora. E sai levando a galera toda. Só que aí tem um moço, que é enviado do rei, não é? Que não é o Putin, não é? O ditador, mas poderia ser um outro ditador. Diz assim, não, tem uma galera aqui que vai servir a gente, e vai caminhar com a gente, não é? Aí você vai pegar lá, não é, o edital, e vai dizer, olha, poxa, tá beleza aqui para mim. Eu me encaixo nessas 4 características aqui. E chega o sujeito, seleciona você, e ao invés de um exilado como os outros, você vai ter todos esses benefícios. Sabe qual é o problema aqui, irmãos? E a gente vai começar a tratar sobre cosmovisão, é que isso tinha um preço. Versos 6 e 7, vejam aí Daniel, capítulo 1, fiquem ligados aí na Bíblia, viu? A ideia aqui é de interpretar, não é nada meu, nem novidade. É o que está aqui. E a gente está buscando fazer uma relação aqui com a nossa realidade. Verso 6 diz, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Nós já vimos as características, nós já vimos os benefícios, mas os versos 6 e 7 nos indicam qual era o propósito desses benefícios todos. O propósito aqui era de uma reeducação. O propósito aqui era de uma metamorfose de cosmovisão. O que eles queriam era formatar, na linguagem da tecnologia, o deletar tudo quanto esses meninos de cerca de 14, 15 anos tinham aprendido desde a mais tenra idade. E sabe como é que eles começam esse processo? Fica parecendo que são esses benefícios todos aqui, não é? E só era uma isca, não é? Eles são terríveis. Sabe o que é que eles fazem? Eles mudam o nome dos meninos. Vejam que Daniel, não é, passou-se a chamar de como? Beltesazar, não é? Por que Nabucodonosor e Aspenaz mandou trocar o nome desses meninos, hein? Vocês já pensaram sobre isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os nomes, sobretudo no Antigo Testamento, eles têm significados que estão relacionados ao Deus da aliança. Então, o nome de Daniel tem como significado, Deus é o meu juiz. Qual foi o nome que botaram nele? Beltesazar. Sabe qual é o significado? Guarda dos segredos de Bel. Vejam, um amiguinho de Daniel, não é? Ananias, não é? Ananias puseram que nome? De Sadraque. Vejam, Ananias significa Jeová é gracioso. Sabe o que é que significa Sadraque? Sadraque está relacionado a uma divindade pagã chamada Marduk. Vejam, verso de número 7 ainda, outro amiguinho de Daniel, 14 anos, Misael. Sabe qual é o significado de Misael? Misael significa quem é semelhante a Deus. Olha que nome feio que botaram nele. Tem algum Mesaque aqui? Tem não, né? Mesaque.
O nome Mesaque está relacionado a uma deusa chamada Vênus. Por fim, vejam, Azarias. Sabe o que é que significa Azarias? Jeová auxilia. Vejam qual foi o nome que botaram nele? Abednego. Abednego significa o servo de Nego, que é uma divindade pagã. Então, estão compreendendo qual é a onda? Qual é o negócio? Tem cosmovisão aqui? Tem. Curso de 3 anos, o que é que eles vão aprender? Cultura, língua, política, navegação. 0800. Está desconfigurando da cabeça dos meninos a relação de pertencimento que está embutido no próprio nome. Sabe qual é a ideia aqui? É amputar uma cosmovisão que eles tinham. Tudo quanto eles haviam aprendido nas reuniões em casa, no culto doméstico, quando eles se deslocavam para a igreja. E o que é interessante aqui, meus irmãozinhos, é que o verso 6 afirma que entre eles, aquela galera toda de 14 ou 15 anos, se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês já viram no restante do livro de Daniel mencionar algum outro adolescente que resistiu como esses 4 aqui? Geralmente a gente dá ênfase aos 4, né? É para dar mesmo, porque eles foram bacanas. Mas e os outros meninos, adolescentes? Na linguagem popular, sabe o que eles fizeram? Comeram o H. A mentira. Ou seja, os caras estavam trabalhando para reeducá-los. Eles estavam trabalhando para mudar a cosmovisão que aqueles meninos haviam aprendido. Então, eu quero falar agora sobre cosmovisão centrado nessa passagem. Primeiro, buscando definir o que é cosmovisão. A palavra cosmovisão é a junção de 2 palavrinhas gregas. Cosmos, não é? Que traduzida para o nosso idioma pode referir-se a tudo que Deus criou, ou a esfera terrena habitada pela humanidade como um todo. É o mundo, não é? Cosmos é mundo. E a outra palavrinha, não é? Visão, ela tem sua raiz na palavra grega oftalmos, de onde vem a expressão oftalmologia. Está lá no original. Então vejam, oftalmos, que traduzida para a nossa língua, o português, significa olho, ou os olhos da mente, ou a faculdade de conhecer, vai nos trazer uma ideia de que essas 2 palavras juntas nos dão o significado de cosmovisão. E cosmovisão nada mais é do que o modo particular de perceber o mundo, tendo em conta as relações humanas, buscando compreender questões filosóficas como a existência humana, a origem da vida e etc. Então, o que é que está acontecendo lá em Babilônia? Estão tentando formatar a mente dos meninos. Olha quanta oferta, não é? A teologia da prosperidade, a confissão positiva, diz, rapaz, tu é muito abençoado, viu? Aí a gente diz, sabe de nada, inocente. Sabe o que é que está por trás dessa oferta toda? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte. Então, nem tudo que, sobretudo vocês, tem um livrinho da editora Nutra, que é a Idade da Oportunidade, vocês deveriam ler. Porque essa é uma idade perigosa. Por que é que eles investiram nos adolescentes? Por causa do estado de vulnerabilidade dessa idade. Vocês estão vivendo o estado intermediário. Tem um bocado de gente que não sabe se casa, se compra bicicleta. Então, é mais fácil, não é? A sociologia define 2 tempos, né? É a idade da pedra e a idade da esponja. A adolescência é a idade da esponja, onde se absorve tudo. A idade da pedra é a minha idade, viu? Tem que ter muita flexibilidade para
repensar algumas coisas, né? As pessoas mais maduras sabem, nós somos muito cheios de convicções, né? Não queremos mudar os nossos valores, né? A fluidez é quase nenhuma, não é? Então, tem esse negócio aí. Então, é importante nós pensarmos sobre a cosmovisão, levando em consideração essa definição. Mas eu quero falar sobre cosmovisão também à luz de um conceito de um filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard. Ele enfatizou que, enquanto a filosofia é um sistema objetivo de pensamento, mantido, por assim dizer, a certa distância, veja como é que ele vai falar e se referir à cosmovisão. Ele disse, a cosmovisão é um conjunto de crenças mantidas tão intimamente por uma pessoa que é apropriado dizer que este vive dentro de uma cosmovisão ou a possui. Qual foi a dificuldade que Aspenaz, junto com Nabucodonosor, tiveram com esses 4 meninos? Eles tinham uma cosmovisão muito resolvida e muito definida. E levaram muito a sério aquilo que eles aprenderam em casa, os valores da família, aquilo que eles aprenderam na igreja, quando vieram para o culto da UPA, para a escola dominical, para ouvir a palavra de Deus. Então, essa turma de Babilônia se depararam com 4 meninos de rocha, meninos bons da gota, que estavam numa condição de vulnerabilidade emocional, social e familiar, mas não abriram mão de tudo que aprenderam. Por quê? Porque a cosmovisão é algo que está aqui dentro. Você pode andar em qualquer lugar, frequentar qualquer clubinho, você vai sentar com pessoas com pensamentos antagônicos aos seus, mas se você tem uma cosmovisão firme, você não vai ter problema. Há uns gráficos aí, e muita gente falando, pastor, estou com medo que meu filho vá para a faculdade, por causa das ideias marxistas. Eu posso dizer para vocês, porque eu passei em universidade pública, que a maioria dos currículos dos cursos das ciências humanas e sociais tem uma base marxista. E a maioria dos professores, quer nas públicas ou nas privadas, nas particulares, eles têm uma cosmovisão que é muito antagônica à minha e à sua. Então, se a família, agora eu quero falar com os pais, compreende a importância do culto doméstico, se os pais não negligenciam o culto de doutrina e o dia do Senhor, é meio caminho andado para que os seus filhos jamais abram mão da cosmovisão que eles aprenderam. Então, nós já sabemos que as cosmovisões, elas surgem de nossa atitude diante da vida, de nosso conhecimento da vida e de toda a nossa estrutura mental. Então, é importante nós pensarmos sobre isso, sobretudo quando nós vamos falar um pouco sobre a oposição que o cristianismo e que a igreja tem sofrido nesses dias. É um problema de cosmovisão, irmãos. Porque, vejam, a oposição que o cristianismo enfrenta engloba toda maneira de se compreender o mundo e o lugar do homem nele, a maneira de se conhecer todo o sistema de coisas naturais e morais da qual fazemos parte. É o que nós definimos como os valores judaico-cristãos, que colidem frontalmente com a ideologia que está aí, e que não está só na faculdade. Não fiquem demonizando a faculdade, porque há demônios em todo quanto é lugar, viu? Em um bocado de igreja por aí. Não é? Enganando as pessoas, manipulando a consciência das pessoas. Então é importante nós pensarmos que nós vivemos uma guerra de cosmovisão. Nabucodonosor entendeu isso e ele disse assim, opa, vamos selecionar essa galera aí. Por que é que ele fez isso? Porque Babilônia, naquele tempo, estava se tornando o grande centro do mundo. Eles estavam saqueando tudo e todos. Os povos inimigos eram facilmente vencidos pelos babilônicos. Então, qual é a ideia? Vai chegar um tempo que vai ter mais gente de fora do que babilônico aqui. Vamos formatar a mente desses meninos, porque eles vão ser como nós somos. Então, em menor medida,
É isso que acontece quando vocês estão, por exemplo, no embate com um adolescente que não é cristão. Ou quando na escola, ou você que já está na faculdade, recebe aquela proposta de romper com a cosmovisão que os seus pais, que a sua igreja passou para você. É importante nós pensarmos sobre isso, irmãos, sobretudo porque uma cosmovisão cristã, ela é cristocêntrica, ou seja, ela é centralizada em Cristo como cumprimento da história da salvação. Então, são esses valores, os valores do cristianismo, que fundamentam a forma pela qual nós enxergamos o mundo. E é interessante porque a cosmovisão cristã reformada e uma visão de mundo biblicamente orientada traz as respostas mais contundentes para aquelas indagações que as pessoas fazem. Por exemplo, quem somos? De onde nós viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida? Por que o mal existe? Tem gente que acha que chegou aqui e desembarcou em uma cegonha. Não é? Crianças que são ensinadas assim, infelizmente, né? O processo, que é tão natural, deveria ser ensinado pelos pais, porque você já tem aí uma oportunidade de falar sobre sexualidade com seus meninos. Então, é importante nós pensarmos nisso, não é? Então, essa cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada, está amparada por 3 pilares. E eu vou tentar correr aqui, porque é um bocado de coisa. Se não der para hoje, fica para outro canto, outro dia. Tá bom? Mas eu vou falar sobre os 3 pilares dessa cosmovisão. O primeiro pilar dessa cosmovisão cristã reformada é a criação. Ou seja, a resposta que o mundo quer, e tem um bocado de gente acreditando na teoria da evolução. Gente, a pessoa precisa ser muito crente para acreditar em evolução, viu? Porque é um bem belego, é um negócio muito doido mesmo. Mas as pessoas conseguem acreditar. Então, a cosmovisão cristã reformada, ela tem como base a criação, ou seja, nós temos uma resposta acerca de onde nós viemos e quem nós somos. Enquanto várias teorias acerca da criação do universo e da origem do homem são inventadas e estudadas pela ciência, Deus revela em sua palavra que todo o universo foi criado por ele. Isso aqui não é matéria de ciência, é de crença religiosa. O registro do Pentateuco, que é dos 5 primeiros livros da Bíblia, é o registro de Moisés. E ele parte do pressuposto de que Deus é um ser autoexistente, que foi ele que criou tudo. Qual é a primeira sentença de Gênesis, capítulo 1, versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, primeiro pilar de uma cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada, é que nós estamos amparados pelo conceito da criação. Pastor, o que é que eu faço no Enem? Diga que a evolução está certa, mesmo sem acreditar. Porque você não vai arriscar a questão não, pelo amor de Jesus, viu? Quem é que vai fazer Enem aqui esse ano? Já saiu o edital, viu? Se ligue. Você viu? E vamos estudar, como os meninos, não é? Chegou lá gente de quase 1000 de redação, não é? E das competências lá do Enem, lá em Israel, esses 4 meninos. Então, o que é que eu quero dizer para você? Que nós precisamos de conhecer a ciência, mas a ciência não deve ser matéria de crença. A sua crença deve ser de que Deus, pelo poder da sua palavra, fez com que de uma condição amorfa, sem forma, toda essa beleza que nós conhecemos viesse a existir. Então, essa cosmovisão cristã reformada nos orienta a crermos na doutrina da criação. O salmista, no Salmo 33, verso do 6 ao 9, disse: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar,
e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, se você é um cristão reformado, se a forma pela qual você enxerga o mundo é criacionista, você vai estudar para fazer o Enem, para tomar 10. Vai mergulhar na teoria de Lamarck, nas concepções de Charles Darwin, mas você vai dizer assim, eu estou respondendo isso aqui porque eu preciso de passar nesse negócio. Mas eu sei que foi meu Deus que criou tudo isso, por sua palavra. É isso que a Bíblia nos orienta a compreender. Mas Deus criou todas as coisas, além de, pelo poder da sua palavra, ele criou todas as coisas através da sabedoria. E é interessante como a ideia do design criativo, não é? Como você encontra beleza e inteligência na criação. Pare só para pensar na aliança da preservação que Deus fez com Noé. E como as 4 estações se substituem de tal forma que o universo é ordenado para que a gente tenha uma comida boa na mesa. Quando uma das estações é prejudicada, ou você tem muita chuva ou muito sol. Muito calor ou muito frio. Mas é Deus que, por sua sabedoria, criou todas as coisas. Então, uma cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada, faz com que um adolescente, ao passar no lugar e ver um arco-íris, dê glória a Deus. Deus está mostrando e lembrando a nós que Ele não vai destruir o mundo através das águas diluvianas. É espetacular isso. Quando você chega em setembro e passa em lugares... Eu gosto muito do cheiro da murta. É uma delícia. Não é? Mas ela atende aquilo que o Criador estabeleceu para o tempo dela. Eu gosto muito de manga. Não é? Eu não gosto dessas mangas de laboratório, não. Eu gosto de manga raiz. Manga espada e manga rosa. Mas só dá no tempo. Só dá no tempo. Você tem o ano inteiro aquela irrigada, né? Mas essa atende, não que as outras não atendam, né? Mas do ponto de vista daquilo que, da função dela no meio ambiente, vai ser naquele período que Deus estabeleceu. Então, a sabedoria, a inteligência em absolutamente tudo. A sabedoria não é meramente o plano de Deus na criação, no abstrato. Ela é o modo sábio pelo qual Ele verdadeiramente projetou e ordenou absolutamente todas as coisas. Então, se você é crente, se você tem uma relação de pertencimento a Deus por meio de Jesus Cristo, se você congrega numa igreja histórica e reformada, você precisa de fortalecer o seu conceito de que foi Deus que criou absolutamente tudo pelo poder da sua palavra. Em Provérbios, a sabedoria é personificada na forma feminina e explica a sua relação com Deus e na criação. Se você abrir lá em Provérbios, capítulo 8, verso do 22 ao 26, você vai perceber isso. Mas bem, primeiro pilar da cosmovisão cristã reformada, uma visão de mundo biblicamente orientada. Vamos lá? Qual é? Criação. Não é? Então, tudo era perfeito. Não é assim? Qual é o segundo pilar? É a queda. Não é? As pessoas ficam perguntando, mas por que é que o mundo está assim? Não é? Vocês já desembarcaram aqui nessa condição aí, meio pandêmica, viu? Generalizada. Eu sou mais antigo, vivi um tempo que a sociedade, a igreja, convivia melhor com absolutos, por exemplo. E hoje a gente fica se perguntando, mas gente, o mundo está muito ruim, muita maldade, diferença. Todo tempo você vê e ouve informações de que a coisa está degenerada. E as pessoas de lá fora ficam buscando uma resposta. Por exemplo, os sociólogos, eles querem definir que esses problemas todos que nós temos é por causa da desigualdade social.
A desigualdade social traz problemas, lógico, né? Porque o sujeito que não tem, ele quer ter. Vocês sabem que existem duas classes de pessoas na sociedade, não é? Conhece? Primeiro as ricas. E as outras, as que querem ser ricas, gente. É por isso que essa confusão aí. Toma o celular, eu deixei o carro lá na frente, porque não teve vaga aqui, né? Eu disse, guarda tudo. A gente anda com medo. E assim, o problema não é nem perder o celular, é o que tem no celular. Ou o computador. Então, as pessoas ficam perguntando, o que foi que aconteceu de errado com o mundo? Meus irmãos, o ato inicial das Escrituras nos mostra uma criação muito boa. Tudo era como deveria ser. Porém, o segundo ato apresenta a trágica narrativa da rebelião humana, em que o shalom de Deus, ou seja, a paz de Deus, é intencionalmente danificada. Depois do pecado, entrar no mundo, de repente, tudo, absolutamente tudo, não é mais como nós esperávamos que fosse. Então, qual é o segundo pilar? Queda, não é? Você está falando de queda, pastor? O que é de fato pecado, né? Às vezes você vai evangelizar uma pessoa, e a gente está vivendo esse tempo difícil, né? Você olha, Jesus quer lhe salvar dos seus pecados. O quê? Você está me chamando de pecador? Você já perdeu a oportunidade, porque já entrou outra conversa. A pessoa fica perguntando, eu pequei como? Se você for fazer uma ligação dessa pessoa com o primeiro casal lá no Gênesis, vai dar outra confusão. Que vai dizer assim, você está maluco? Não é? Então, o que é pecado? Gente, o pecado é essencialmente um rompimento de confiança, uma apropriação ilícita de incredulidade, uma declaração de autonomia. Pecado é a transgressão das fronteiras divinas, o que resulta em alienação, ecologia deteriorada e morte física. O pecado é como um leão agachado à porta, ele é letal. Então é importante nós pensarmos, quando falamos de cosmovisão cristã reformada, que ainda que as ciências tentem explicar essa confusão toda que está aí fora, a resposta objetiva e primária é teológica. Foi o pecado original que transtornou tudo isso. Devemos lembrar que o pecado trouxe a morte ao mundo, a morte física e, pior ainda, a morte espiritual e a morte eterna. Ainda o solo, irmãos, se tornou menos fértil e a comida mais escassa. O homem começou a trabalhar mais para obter menos. A humanidade também perceberia logo o efeito que o pecado tem nas relações humanas. Crueldade, assassinato, lascívia, desarmonia. Portanto, quando alguém lhe perguntar o que foi que aconteceu de errado, diga, foi o pecado. E não é nem o meu, nem o seu, ainda que o meu e o seu traga as consequências danosas para a nossa relação familiar e interpessoal. Mas é o pecado original. O que rolou lá no Gênesis, que está registrado lá no capítulo 3, verso de número 15, onde nós já temos uma promessa de um Redentor. Então, nós percebemos que 3 classes de desordem, cobrindo a maior parte do sofrimento humano, fazem seu aparecimento germinal. Nas relações pessoais, há os primeiros sinais de alienação mútua e da brutalização do amor em sua expressão sexual. Estão aqui as desconfianças e paixões que assolarão a sociedade. Na esfera espiritual, o homem transformou-se na sua autocontradição, simultaneamente na fuga, banimento de Deus e na batalha contra o mal. No plano físico, sua vida terá de ser uma penosa luta para renovar e manter os processos vitais básicos, os quais foram conturbados em certa medida. Então, segundo pilar, a cosmovisão cristã reformada, queda. Toda desarmonia, não é?
Às vezes você que é adolescente, tem um irmãozinho em casa, de vez em quando quebra o pau, né? Rapaz, você pegou meu negócio, pegou meu celular, pegou meu tênis. Isso tem relação com o pecado, não é? E se não há o Redentor para mudar essa realidade, essa briga vai ficar até o fim, não é? A Bíblia é verdadeira. Ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, com o ingresso do pecado, toda a vida humana foi afetada. Já nos primeiros capítulos da narrativa do Gênesis, há um sinistro crescendo, ecoando em cada parte da vida humana. De acordo com o Gênesis, foi o que aconteceu logo inicialmente, Adão e Eva se separaram de Deus. Então, os problemas que nós temos na sociedade, sem diminuir os efeitos e a produção científica que ajuda a amenizar, atenuar os danos que o pecado nos trouxe, são problemas gerados pelo pecado original. Por exemplo, é a partir do pecado que a relação do ser humano, de um com o outro, se torna uma relação de domínio, uma relação egoísta. Está aí a escravidão para explicar isso, não é? Nós percebemos, por exemplo, dentro dessa perspectiva, que o trabalho é dificultado pelos efeitos do pecado. Nós olhamos para o Gênesis e percebemos que o fratricídio faz sua entrada repulsiva, destroçando uma família. Você vê lá em Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel. Isso por causa do pecado que estava no seu coração. Então, os problemas que nós temos na igreja, na família, na sociedade, são um reflexo do pecado original. Por exemplo, é a partir do pecado original que surge a poligamia, que estão tentando resgatar agora no Brasil, inclusive já com a chancela do Estado, a chamada relação poliafetiva. Poligamia, não é? Para referendar essa relação de pertencimento dessas pessoas que não têm o Redentor. Então, é importante nós pensarmos, meus queridos, que todos os problemas que nós enfrentamos e vivemos têm relação com o pecado original. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 19, você vai ver que há uma influência do inimigo da nossa alma. 1 João 5, 19 diz: não há na criação, nada há na criação que o pecado não tenha tocado. Vejam, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, vamos seguindo e a gente vai compreendendo que a cosmovisão cristã reformada, ela nos orienta a olharmos para trás e ver que há um Criador. Nós estamos amparados pelo primeiro pilar, que é a criação. Lembramos que depois da beleza da criação houve uma queda, mas por fim há um Redentor. Esses são os 3 pilares que nos orientam a enxergar o mundo. Então, o que é que nós podemos fazer para consertar essa parnafernalha que está por aí? Esse estado de pandemia emocional e relacional. Enquanto igreja herdeira de um legado tão maravilhoso, qual tem que ser o meu papel e o seu papel? Você e eu sabemos que Deus criou todas as coisas, que o pecado maculou a beleza da criação, mas você que já está aliançado com Deus por meio de Jesus Cristo, sabe que esse Redentor veio para redimir as pessoas do seu cativeiro. Então é importante nós pensarmos que a Bíblia promete que as reivindicações ilegítimas de Satanás um dia cessarão. Afinal, um dia o seu reino será destruído. Se você voltar à sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo de número 3, você vai perceber que na mesma narrativa da queda, há o anúncio e indício do plano redentor de Deus. Em meio a uma declaração de julgamento do pecado,
Deus diz a Satanás. Se você ler Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai encontrar lá o que nós conhecemos como proto-evangelho, o primeiro evangelho, a mensagem de uma redenção. Então, compreender que essa sociedade que está mergulhada nesse caos tem uma solução, nos permite olhar para a Escritura e percebermos que a redenção da sociedade não virá pela política, que a redenção da sociedade não virá pela ciência, que a redenção da sociedade não virá através de trabalhos sociais para diminuir a desigualdade, mas a redenção dessa sociedade caída virá pelo Redentor. A proporção que as pessoas recebem a Cristo, você que é adolescente, que já tem Jesus no seu coração, sabe que tem uma coleguinha ou um coleguinha, vizinho do condomínio, ou da escola, ou da faculdade, que está mal, já na adolescência, mergulhado em remédio, tomando medicação para ansiedade, não é? Estou vindo de uma experiência de um colégio, a igreja em que eu pastoreei os últimos 10 anos, tem um colégio muito antigo, a gente tinha um trabalho de capelania, era triste ver meninos e meninas se mutilando. Na idade que não há muita preocupação, a idade que você pode aproveitar a vida à luz das Escrituras. Então, vocês que estão inseridos na escola, no condomínio, no bairro, na faculdade, sabe que a pessoa está sofrendo, assim, existe um remédio para que esse menino ou essa menina deixe de sofrer. Porque quem está atormentando a vida dele ou dela é o pecado original. Então você vai falar do Redentor, dizer para ele, olha, Jesus pode mudar a sua vida. Vai mudar a sua casa também, a sua família. Essa mudança, ela não é completa ainda. Porque ela será completa na parousia, quando Cristo voltar, estabelecer aqui definitivamente o seu reino. Mas até lá, esse sofrimento vai sendo atenuado pelos valores da palavra de Deus. Então são vocês, não são os pastores, nem os missionários que vão sair das suas casas para ir na escola de vocês, falar de Cristo. Se você é adolescente cristão, se a sua visão de mundo lhe permite enxergar e interpretar tudo à luz das Escrituras, você é esse missionário no seu condomínio, no seu bairro, na sua escola. E a redenção do sofrimento do seu amigo, de alguma medida, em algum grau, está sob sua responsabilidade. É você que precisa falar do Evangelho da graça de Deus. Então, na base da redenção humana, há um pacto eterno ou conselho pessoal entre o Pai, representante de toda a deidade, e o Filho, que assumiria na plenitude do tempo um elemento humano em sua pessoa e representaria ou substituiria todos os seus eleitos como mediador e fiador. Você sabia que você tem uma dívida? Que o seu coleguinha tem essa dívida também? Você sabia que você não tem grana para pagar essa dívida? Que só um fiador? Vocês conhecem a linguagem do fiador, não é? O fiador é aquela pessoa que diz assim, olha, rapaz, estou querendo pagar uma conta e não posso. Aí o outro diz assim, não, deixa comigo. Eu estou com a grana aí no banco, vou pagar. Então, eu vou pagar a sua dívida. Aí vai lá e paga. Quitou a dívida, né? Então, é Cristo. Cristo é que vai pagar o preço do pecado original que atingiu essa coleguinha ou esse coleguinha de vocês. Então, é importante nós pensarmos que há, de fato, um meio para que a sociedade melhore. Quem é que pode melhorar a sociedade? É Jesus. É o Redentor. Fora dele, não há absolutamente nada que possa ser feito para consertar definitivamente o problema. Porque o maior problema que o ser humano tem não é a desigualdade, ou a falta de um teto decente,
ou de uma condição favorável. O maior problema do homem é o pecado, que vai conduzi-lo para o banimento, o afastamento definitivo de Deus, quando morrer. Então é necessário assumir o papel de evangelista e de missionário e começar a correr atrás da garotada. Vocês são a igreja de hoje. Essa ideia, a infância é a igreja do futuro. Não é não. Menino já tem consciência de pecado. Desde bebezinho, viu? Você já viu menino manipulando a mãe com choro para mamar? Eu acho engraçado assim, mas como é besta, ó. O menino manipula. Aquilo ali é o pecado. Pastor, é o pecado. Manipulação é o produto do pecado. Então, deixa eu falar para vocês. São vocês. Assuma o papel, não é? Primeiro tem que consertar a relação em casa, viu? Se tem birra com o papai, com a mamãe ou com o irmão, alguma coisa, vai lá e diz, olha, eu quero consertar esse negócio aqui. Porque agora eu quero ser missionário de Jesus. No meu bairro, na minha escola, na faculdade, eu quero falar de Cristo. Então você olha para a sua amiga ou para o seu amigo que está sofrendo e fica buscando, olha, porque tem um psicólogo bom, por que não leva no psiquiatra? Gente, a gente não anula a ciência ajuda bastante. Mas quem resolve definitivamente os dramas do ser humano, em qualquer idade ou em qualquer condição econômica ou social, é Cristo Redentor. Daí, uma cosmovisão bíblica tem de observar 3 características da obra salvífica de Deus. Eu quero concluir esta fala sobre esses 3 pilares da cosmovisão cristã reformada, não é? Então, por exemplo, se você recebeu a Cristo, se você na sua adolescência já tem consciência de pecado, já fez classe de catecúmenos, ou vai fazer porque sabe que tem uma aliança com Deus, então eu quero falar para você que a sua salvação, que você fala que tem uma aliança com Cristo, precisa ser progressiva. Ou seja, você precisa ser a cada dia melhor. Você não pode ser como seus colegas que não têm Jesus, tanto na relação deles com a sociedade, como na relação familiar. Porque os valores da palavra de Deus é que vão permear a vida de vocês. Então, a primeira coisa, a salvação, ela é progressiva. A gente precisa pensar nisso. Segundo, a salvação, já que estamos falando de redenção, ela é restauradora. Sendo restauradora, ela precisa servir como fonte de restauração diária para você, todos os dias, buscar o aperfeiçoamento do caráter e do serviço a Cristo, por meio da palavra dele, e a partir de você levar influência para outras pessoas. Mas, por fim, a salvação ou a redenção deve ser abrangente. Não pode ser apenas para você. Você precisa levar a mensagem também para outros meninos e para outras meninas. Então, eu quero concluir essa breve reflexão sobre o tema que nós tratamos aqui, sobre cosmovisão, falando que o propósito de Nabucodonosor era reeducar aqueles 4 meninos. O propósito de Nabucodonosor era mudar a cosmovisão dos meninos de Israel. Ele conseguiu com muitos, viu? Porque o texto de Daniel só fala de 4. Não é? Então imagine quantos meninos que foram para o palácio ficavam se achando. Às vezes chegava alguém lá que não passou, né, naquelas características para receber o induto ou benefício. E ele olhava assim, rapaz, eu sou melhor do que tu, ó. Então vejam, somente 4. A pergunta que você deve fazer nessa noite é quem é você nessa passagem? Qual é o seu grupo? O seu grupo é o grupo de Daniel e seus amigos? Se for, eu vou dizer uma coisa para você. Se prepare para sofrer. Para não sair daqui, o pastor disse que se eu receber Jesus vai ficar tudo de boa. Fica não, parece que piora. Lembram o que foi que aconteceu com Daniel? Jogaram ele aonde? Na cova. Na cova. Por que é que jogaram Daniel na cova? Por causa da cosmovisão que ele tinha. O que é que ele fazia? Qual foi a razão? Oração, gente.
Oração, não é? Lembra dos 3 amigos de Daniel? Qual foi a causa da condenação? Eles não se curvaram perante a estátua do Todo-Poderoso, que pensava ser. Não é? Foi o que aconteceu? Jogaram os meninos lá na fornalha. Não é? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma promessa de que Deus estará conosco. E é melhor fazer parte desse grupo pequeno, viu? Para lembrar que a igreja é sempre um remanescente pequenininho. Eu tenho falado lá na congregação para ninguém se enganar. Que essa quantidade absurda de pessoas que se dizem evangélicas no país é uma mentira. Há pouco de Cristo e da mensagem cristã nas igrejas. Há muita gente sendo enganada pela confissão positiva do Evangelho da Prosperidade. Então, eu quero dizer para vocês que queiram fazer parte desse grupo. Porque foi uma quantidade enorme de meninos, adolescentes, que terminaram atendendo a proposta de uma reeducação ou de rompimento de uma cosmovisão que lhes permitiria viver segundo o padrão de Deus. Então eu quero orar nessa noite, suplicando a Deus, para você que está aqui, que é adolescente, que está vacilando, atendendo a outras cosmovisões, sabe que está vivendo em pecado, que precisa consertar, mas não conserta. Continua a vida assim. Seu desafio é sair daqui hoje, dizendo, eu vou assumir um compromisso com Deus. Eu quero ser como Daniel. Eu quero ser como os amigos dele. Ainda que me rotulem, não é? Não rotularam eles? Mudaram o nome? Não é? Vão rotular vocês também, vão mudar o nome de vocês. Ridicularizando. Mas a gente paga o preço, porque a gente sabe que Deus vai estar conosco. Que nós seremos missionários dele. Para que, através de nós, outras vidas e famílias sejam redimidas e restauradas. Vamos ficar de pé, vamos orar, e depois da oração, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai abrir, ou alguma colocação, não é? Vamos orar ao Senhor e suplicar a sua graça na aplicação da sua palavra ao nosso coração. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Redentor, nós queremos ser como Daniel e seus amigos, porque há muitas cosmovisões, ideologias que tentam nos afastar de Ti. Ajude-nos, meu Senhor, nessa noite, a compreender que há um preço a ser pago para Te servir, mas que há também uma recompensa, há uma eternidade feliz, há uma promessa de companhia. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós cremos na Tua palavra. Meu Senhor, há muitos adolescentes nessa noite, que precisam voltar atrás e assumir um compromisso contigo. Nós te pedimos que aqueles que estão vivendo em pecado, que têm consciência de que estão distanciados por suas práticas de Ti, meu Senhor, que sejam nessa noite impactados e transformados por Tua palavra. Que o Senhor lhes dê a graça do arrependimento, a fim de que assumam o compromisso de caminharem contigo, para que em tudo, meu Senhor, o Senhor Jesus seja honrado e glorificado em nossa vida. No nome dele nós oramos. Amém. Pode sentar. Bem, eu deixei para o final, porque às vezes no decurso do que a gente está falando se perde um pouco para não perder o tempo, né, de expor o assunto. Mas eu não sei, se alguém quiser falar alguma coisa, dividir alguma experiência, ou tirar alguma dúvida, a hora é essa, então cale-se para sempre. Brincadeira, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vou passar a palavra então. Está encerrado já? Muito bem. Eu vou passar a palavra. Me lembre seu nome, meu irmão, porque eu sou péssimo, viu? Hein? Levi. Ô, Levi. Deus abençoe sua vida, viu? E gratidão pelo convite, por estar aqui com vocês. Conte sempre conosco. É sempre um prazer voltar aqui para ministrar a palavra de Deus. Amanhã nós vamos estar com a mocidade,
para falar sobre educação cristã e cosmovisão. Não é? O que está rolando aí agora é a cosmovisão. Então a gente vai falar sobre isso amanhã à noite, às 18h30. Vocês estão convidados também. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe a vida do Senhor.